Olá, tudo bom? Cá estamos nós para mais uma leitura, seguindo no projeto Prazer de Ler, Prazer de Ouvir. Fui lá na minha estante e peguei o Varrendo a Casa. Abri aqui na página 65 e encontrei um texto que eu escrevi e que se chama Os Mistérios da Leitura. Vamos mergulhar nesse texto e descobrirmos o que existe nesse mundo maravilhoso que é o mundo das letras. Sem ter o que fazer, fui até a estante, peguei um livro e comecei a ler. Depois de algum tempo de leitura, percebi que já havia lido aquele romance. Porém, insisti no meu ato e fui descobrindo que o ato de reler é muito interessante. Comecei a mergulhar nas situações de uma forma diferente. Será que a história mudou? Ou será que fui eu? Será que eu mudei tanto que a história também mudou? Foram algumas questões que começaram a passar pela minha cabeça. E como é interessante o ato de ler e reler. Ler é uma arte. Ler um livro, ler um texto, uma revista, um jornal. Arte, pura arte. Nos transformamos em artistas quando lemos. Artistas de ideias. Podemos imaginar, sonhar, viajar, flutuar, tudo isso apenas pelo fato de ler. O mundo da leitura é tão individual, é tão fascinante, é tão intrigante. Como é maravilhoso mergulhar nesse mundo da leitura. Ao lermos, nos apoderamos do texto. Ele passa também a ser nosso. Eu tenho a liberdade de criar um mundo diferente daquele que o autor inventou. Lembram da Capitu, de Machado de Assis? Quantas pessoas já imaginaram finais diferentes para Capitu? Quantas pessoas imaginaram os amores da Capitu? Quantas pessoas criaram em suas mentes aqueles olhos de ressaca que Machado de Assis nos ofereceu através da imortal Capitu. E a traição? Houve ou não houve? Cada um de nós terá total liberdade para condenar ou absolver os personagens deste ou daquele romance. Neste caso, a querida Capitu. Se ao lermos uma história podemos fazer as mais variadas interpretações, imagine as leituras que podemos fazer da vida. E se a vida for dos outros, melhor ainda, mas cuidado, fofoca não. Às vezes a gente vê um casal conversando ao longe, e podemos fazer algumas leituras daquela conversa. Será que estão namorando? Será que estão brigando? Que tipo de assunto eles estão tratando? Será que estão se traindo? Estarão combinando um novo encontro? E a gente leva a nossa mente por caminhos os mais incríveis possíveis, apenas fazendo a leitura de um casal conversando. O mundo da leitura é muito maravilhoso. E vamos aqui continuando nesta leitura. Será que as pessoas de muita leitura, aqueles que a gente chamamos de letrados, aqueles que já leram muitos livros, são aqueles que possuem maior capacidade de fazer releituras? É uma pergunta.
E os iletrados, os soletrados, os que leem devagar, letra por letra, como é que eles fazem a leitura da vida? É meio complicado pensar nessas coisas, não é? Será necessário ser muito lido para ler a vida? É bom pensar sobre isso. Falando em ler a vida, temos os especialistas nesse tipo de leitura. Como é intrigante e fascinante o mundo das cartomantes. Elas leem as cartas, mas não são aquelas cartas que a gente coloca no correio, não. São as cartas que elas põem na mesa, parece que se chama tarô. Elas leem o presente, o passado e o futuro. Leem cartas, leem mãos, leem destino, leem sorte. Leem a vida e comentam o futuro, fazendo previsões. Não acredito muito não, mas deixemos as cartomantes de lado e vamos continuar aqui na nossa leitura. Diante de tanta incerteza, eu prefiro a leitura dos matemáticos. Os números são sempre exatos. A ordem dos fatores não altera o produto e ponto final. Mas na vida, o produto pode ser alterado constantemente pelos fatos e pelos autores dos fatos. Ou será que os fatos alteram os atores que nem são os autores? Está complicando. Eles apenas cantam e dançam como marionetes pendurados pela corda. Assim é a vida, cheia de leituras e releituras. Às vezes, quando relemos o nosso passado, encontramos tantas vírgulas colocadas em lugares errados, tantas interrogações não respondidas, tantas exclamações. Talvez, se tivéssemos mudado a pontuação, talvez aquele amor não tivesse terminado. Por que não coloquei uma exclamação no lugar da interrogação? Por que fui colocar aquela interrogação? Bem, vamos ficar por aqui nesta encruzilhada, sempre procurando reler aquilo que jamais poderá ser reescrito. E não esquecendo de que ensinar a ler, demonstrar o prazer pela leitura, é importante para a formação de uma pátria. O Brasil precisa ler mais. Precisamos estimular as nossas crianças a amar os livros, a se deliciarem com a leitura. Professores, pais, amigos, adultos em geral, demonstrem para as crianças como é importante a leitura. Ler enriquece, ler esclarece, ler é o caminho para a nossa liberdade. Leiam sempre, porque não há um prazer tão grande como o prazer da leitura. Espero que vocês tenham gostado e vamos todos continuar a ler.